Arboleda. Tem o lado meme e tal, Sim. e tem o lado da relação trabalhista ali, que acho que ele tá dando mole. Tá, pensando como São Paulo tá tomando todas as medidas cabíveis, né, juridicamente falando. São Paulo tem razão em fazer isso. Do lado do Arboleda, não estava satisfeito, não queria continuar no São Paulo. Tô falando que é só uma opinião do que a gente tem acompanhado. Senta com a diretoria, traz o seu empresário, traz seu advogado, senta e resolvam a situação. Esse comportamento do Arboleda é completamente inadequado para o tamanho do Arboleda como jogador e também para a instituição, para a imagem do clube do São Paulo. Completamente equivocado o Arboleda. E no lado do meme? No lado do meme é engraçado. Pra internet é engraçado, né? A gente vai pro intervalo. Ih, rapaz, a gente vai pro intervalo agora e na volta tem polêmicas aí nos outros jogos. Jogo fora de casa, um adversário argentino, numa estreia de Libertadores em que você precisa sobreviver, né? Você precisa conquistar, obviamente, um resultado importante, pode ser até um empate, mas uma derrota ela custa caro dentro de uma fase de grupos. E claro que uma vitória sempre é o melhor dos mundos, né? Mas tem um derby no domingo que também acaba se tornando importante pela posição de tabela que o Corinthians está vivendo e pela instabilidade toda, né? De 9 jogos sem conquistar uma vitória, por ser o arquirrival, por ser dentro da Neoquímica Arena. Então, tudo acaba sendo um agravante, né? Determinante para você poder mudar a fase em que o Corinthians está. Então, nesse momento, nessa estreia de Libertadores, cara, é muito mais na conversa, é muito mais na tentativa de construir uma nova identidade a partir de agora, de um treinador que obviamente vai chegar com a sua filosofia, mas que ele não vai poder fazer mudanças muito radicais. Tanto que na prévia de todo mundo, né, pelas informações que a gente tem, o Corinthians segue na escalação a mesma pegada do que vinha acontecendo. Claro, ali tem uma dúvida no meio-campo, será que ele vai de Garro e Bidon? Pela entrevista de apresentação dele, acho muito difícil. Será que ele vai com o Alan, o André, o Carrilho e o Bidon? É uma tendência, mas tem o Matheus Pereira, tem o Garro e o Bidon, como eu disse. Ele tem poucas opções no ataque, então não acho que ele vai colocar, sei lá, Vitinho, Kaique e Yuri Alberto. Ele não tem o Guinegão, ele não tem o Memphis, ele não tem o Caio César, então ele também vai ter que fazer o Yuri ali com alguém do lado, e aí vai ter que dar uma povoada mais no meio campo. Tem os 2 laterais que estão confirmados, né, o Mateuzinho e o Matheus Bidu. A dupla de zaga deve ser Gabriel Paulista e Gustavo Henrique, com o Hugo Souza no gol. Ele tem o Ranielli também abrindo no meio campo. Enfim, pode ser o Ranielli, o André, o Carrilho e o Bidon. Eu acho que a tendência é essa: Ranielli, André, Carrilho e Bidon, com Kaique e Yuri Alberto no ataque. Foi dessa maneira que ele treinou. Até porque as outras opções são o Vitinho e Pedro Raul. Então, eu acho que tem que ser o Yuri Alberto com o Kaique mesmo, porque o Kaique tem um jogador que tem a velocidade, ele tem o drible, e o Diniz gosta desse tipo de atleta, né? Ele dá muita moral para esse tipo de jogador, ele dá confiança para que o jogador possa tentar o drible, buscar o 1 contra 1, jogada pessoal. Então, a expectativa é de que daqui a pouco, né, quando muda o treinador, a gente começa a entender que, cara, alguns jogadores que estavam por baixo, outros que estavam meio escanteados, todo mundo começa a receber chance, vira um vestibular, todo mundo quer mostrar serviço, e aí a gente acaba vendo algumas valências diferentes, né? Uns jogadores despontam aqui, outros ali. Tudo é questão tática que favorece, né, alguns atletas, mas também uma questão de confiança. Então, daqui a pouco, o Kaique possa finalmente desabrochar nas mãos do Fernando Diniz. E na parceria com o Yuri, né? Que a gente falou aqui, não treinou ontem por conta, na verdade, na terça-feira, por conta de dores em razão de um siso, mas ele não preocupava, tinha que ver se ele estava presente no treino da quarta mesmo, tá tudo certo, foi relacionado, viajou e vai ser titular, porque o Corinthians depende dele, ainda mais nessa escassez de atacantes com tantos machucados. Tem derby domingo? Tem, mas o Yuri fisicamente é privilegiado e vai poder jogar esses 2 jogos aí para poder ajudar o Corinthians. E o meio de campo tem essa dúvida aí que eu falei, no restante o time está praticamente definido. Isso dentro de uma ideia de uma manutenção daquilo que vinha acontecendo, para que o Diniz, cara, acomode apenas as peças onde elas estão e depois ele vá começando aos pouquinhos a colocar suas ideias. Não tem tantas opções assim pra gente imaginar algo diferente. Não, agora ele vai colocar o Pedro Milans na direita, o Angileri na esquerda. Esqueçam, o Milans nem viajou, inclusive. Mas foi só para dar um exemplo do tipo, não, ele vai inverter tudo que está acontecendo. Não vai, porque não tem como e não tem porquê. Porque esse é o time do Corinthians, com todo
todo mundo à disposição, o Memphis é titular, aí você tem uma dúvida ali, será que o Carrilho é titular, será que o Garro é titular? Tá bom, ou são jogadores mais experientes, mais rodados, podem ficar para segundo tempo. Em que posição esses caras jogarão? E eu acho que esse é o detalhe. As principais diferenças que a gente vai notar a partir de agora, elas são relacionadas a posicionamentos, a questões táticas. Por exemplo, se ele fizer um meio campo com o Ranieri, o André e o Carrilho vai jogar onde? O Carrilho vai pegar essa bola numa saída de 3 entre os zagueiros, como algumas vezes o Dorival apostou e como o Diniz gosta de fazer com volantes? Ele vai fazer isso? Ou ele vai fazer o Ranieri mesmo sendo esse primeiro homem? O Ranieri não tem uma saída de bola tão qualificada. Ou ele vai apostar no Matheus Pereira ou no Alan, que realmente tem essa capacidade de sair construindo de trás? Vai fazer esses dois volantes alinhados para ter um pouquinho mais um construtor ali na frente como o André e o Breno Bidon como meia? Vai fazer o Bidon ser esse cara para construir a jogada de trás? Essas são as nuances, os detalhes que só o jogo vai nos mostrar. Porque a gente colocar a escalação aqui não deve fugir disso, são os principais jogadores. Agora, de que maneira eles vão se distribuir dentro do campo é o principal desafio para a gente observar já nessa estreia, porque isso pode ser que tenha mudado. Eu não acho que ele vai inverter o sistema tático do Corinthians, vai fazer uma mudança muito radical, mas é provável que ele possa encostar no Carrilho, ele possa encostar no Bidon e dizer, eu preciso que você faça isso. André, eu preciso que você faça isso. Você é um box-to-box, tudo bem? Então flutua por esse lado aqui. Bidon, te posiciona mais próximo da área. Kaique, tenha liberdade pelo lado esquerdo. Yuri, faz o facão aqui, joga solto lá na frente. Vem para buscar o jogo. Eu tô fazendo especulações aqui, tá, gente? Eu não tô dizendo que é assim que vai funcionar. Tô dizendo que é dessa maneira que a gente vai observar esse jogo. O Dorival, ele tinha um jeito muito pragmático. O Dorival é muito burocrático. E, cara, muitas vezes foi campeão assim, escolhendo estratégias e resolvendo. E tá tudo bem. O Diniz, ele é um cara mais inventivo. Muitas vezes desequilibra? Sim, porque aí você precisa também ter o equilíbrio defensivo e ofensivo. E esse é o desafio que ele tenta, porque ele gosta de ter a bola, de ser protagonista, de ser ousado. Só que para você fazer isso, você tem que ter resguardo, você tem que ter proteção. Então, cara, eu tô muito curioso, tô ansioso para ver esse time em campo, para ver já as primeiras ideias de Fernando Diniz comandando o Corinthians. Estreia contra o Platense da Argentina, na Grande Buenos Aires, no município de Vicente Lopes. Eu tô com algumas informações aqui do Platense, porque a gente fica meio que se perguntando, né? Da onde é que surgiu o Platense? Pois é, o Platense conquistou o Apertura em 2025 e foi o primeiro título de elite desse clube em 120 anos de história. Isso deu condição para que ele disputasse a Libertadores da América esse ano. Ele tem um técnico argentino de 44 anos que está no seu primeiro trabalho profissional. É a primeira vez que o Walter Zunino está comandando um time aos 44 anos. É um técnico novato. Neste momento, o Platense vem de 5 jogos sem vitória, então está numa situação parecida com a do Corinthians, que vem de 9 jogos sem ganhar. O Platense está a 5 jogos sem vitória, o último foi um empate com o Lanús, fora de casa. Esse é até um bom resultado, né? Porque, enfim, fora de casa, e é o Lanús que perdeu para o Mirassol, inclusive, na estreia da Libertadores. Mas eles têm alguns problemas. Por exemplo, o zagueiro Santiago Queiroz tem uma lesão na coxa e o capitão Inácio Vasquez teve um estiramento muscular grau 2, também tá fora da partida. São alguns desfalques do Platense, se vocês tinham curiosidade de saber um pouco mais do time da região de Vicente Lopes. E o jogo vai ser no estádio Ciudad de Vicente Lopes, lá em Buenos Aires, às 9 da noite, nesta quinta-feira, com transmissão da ESPN ou também do Disney Plus. Muita gente me pergunta aqui, onde é que eu posso assistir? É uma gincana, né? Todo dia é um lugar diferente. O do Corinthians, dessa vez, vai ser na ESPN. E com o árbitro, bom árbitro, tá? O chileno Piero Mazza. Não. Lembrei. Não tem nada de bom, não. Ele
Ele é super, super confuso. Piero Maza do Chile é o árbitro com os assistentes José Retamal e Miguel Rocha, com o chileno Juan Lara no VAR. Tá bom? Ficha técnica completa aqui para vocês da estreia na Libertadores e também do técnico Fernando Diniz. Estão confiantes? Vamos lá, quem sabe o Corinthians possa começar de uma maneira positiva, com um novo técnico, a partir de agora, uma nova era no Timão. Comenta aqui, inscreva-se no canal, por favor, tô pedindo para você aí, pra gente poder crescer cada vez mais, tá bom? Valeu, até a próxima. Tchau. Fala, fiel torcida. Hoje o assunto é quente daqueles que mexem com o coração do torcedor corintiano, porque o Corinthians está em negociação com um nome que já é conhecido e muito querido por muitos, o atacante Marca. Isso mesmo. O jogador que surgiu como uma grande promessa no Timão pode estar muito perto de vestir novamente o manto alvinegro. Segundo informações do jornalista Antônio J.R., a diretoria do clube paulista já iniciou conversas e vê com bons olhos o retorno do atleta, principalmente por conta da aprovação do técnico Dorival Júnior, que enxerga no jogador uma peça fundamental para elevar o nível do elenco e dar mais força ao sistema ofensivo da equipe. E não é à toa, Marca é um jogador de velocidade, habilidade, drible curto e finalização, características que podem fazer muita diferença dentro de campo, ainda mais em um time que busca retomar o protagonismo nas principais competições do futebol brasileiro e sul-americano. A ideia do Corinthians é clara: montar um elenco competitivo, mostrando que o projeto é de médio a longo prazo e que o clube está disposto a apostar alto no retorno do atacante. Vale lembrar que Marcan teve passagem de destaque pelo Corinthians antes de seguir para o futebol europeu, onde atuou em clubes importantes e ganhou experiência internacional, algo que pode agregar muito dentro de campo e também no vestiário, sendo uma liderança técnica para os jogadores mais jovens. Dorival Júnior, que já deixou claro em outras oportunidades a importância de ter jogadores decisivos no elenco, vê em Marca um atleta capaz de assumir esse protagonismo, sendo aquele jogador que resolve partidas, cria jogadas e chama a responsabilidade nos momentos mais difíceis. E isso é exatamente o que o Corinthians precisa para voltar a brigar por título. Além disso, o retorno de um jogador com identificação com o clube também mexe com o torcedor, aumenta o engajamento, fortalece o ambiente e cria uma expectativa positiva para a temporada. A fiel torcida, que sempre faz a diferença, certamente abraçaria o jogador e daria todo o apoio necessário para que ele possa render o seu melhor dentro de campo. Nos bastidores, a negociação ainda está em andamento, mas o clima é de otimismo. Deixa sua opinião nos comentários e compartilha esse vídeo para não perder nenhuma novidade. Vai Corinthians!